e que todos os que estão me olhando não percam a visão do céu. Estaremos juntos aí em cima qualquer dia desse. Frases célebres que marcaram um tempo. Você já ouviu falar de Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi foi um homem que inspirou nações, inspirou até o líder político negro americano Martin Luther King. Mahatma Gandhi, antes de morrer ao lado de suas duas sobrinhas, parou um homem na frente dele com uma camisa caqui, uma calça azul, tirou um revólver e deu 3 tiros sobre ele. Um tiro no peito, um no estômago e um na virilha. Quando ele recebeu aqueles 3 tiros, ele caiu no chão gritando em indiano: Rei Rama, Rei Rama, que significa: ó Deus. O dia que eu li estas frases deste homem que recebeu o prêmio Nobel da Paz e conseguiu apaziguar a ira dos britânicos contra aquele lugar, usando a lei da não força, eu perguntei: Deus, a que Deus ele estava dizendo? Qual era o Deus que Gandhi estava dirigindo essas palavras? A que Deus ele estava aqui pedindo misericórdia? Porque ele ensinou seus filhos a adorarem a ratos, a adorarem baratas, a adorarem vacas, a adorarem o Deus Krishna. Eu perguntei: Deus, a qual Deus ele estava dizendo? E pensei: oxalá esse homem esteja falando ao Deus dos cristãos. A história diz que ele conheceu o cristianismo, ele gostava de ouvir as palavras de Cristo e usava em suas pregações. Mas a história também diz que um dia ele entrou dentro de uma igreja na Inglaterra com seus 18 para 19 anos de idade, e sentado num banco no fundo da igreja, nenhuma pessoa se levantou para dar um lugar melhor a ele. As mulheres tiravam suas crianças de perto dele, porque todo indiano tem uma cor meia parda, não é negro nem branco, é uma cor acinzentada. Como todo indiano gosta muito de incensos, o incenso que ele havia usado o dia todo ainda estava impregnado no corpo dele, e aquele cheiro acabava incomodando as pessoas. Diz a história que ele passou uma noite inteira ouvindo o pastor pregar, e quando terminou o culto, ele não se deixou envolver pelo preconceito que estava ao seu lado. Ele olhava o pastor e dizia: quando terminar eu vou falar com ele. Mas ele não conseguiu se aproximar do pastor, não deixaram ele falar com o pastor. O pastor disse que ele tinha que arrumar uma entrevista com ele para outro horário. Gandhi, se vendo agora compelido a não atingir mais o pastor, sentou no último banco da igreja. Era uma noite fria na Inglaterra, como uma noite de inverno com muita neve. Ele agora sentado no último banco da igreja, percebe o diácono apagando as luzes e convidando todos a saírem de dentro da igreja. E ele diz ao diácono: eu não tenho para onde ir, eu acabei de chegar de viagem. O senhor tem um lugarzinho para eu dormir? E o diácono disse: não, não temos. O senhor tem uma roupa para me dar? O diácono disse: não, não temos. O senhor tem um prato de comida para me dar? E o diácono disse: não, nós não temos. Isso não é problema nosso, senhor. Se retire, porque o senhor é só mais um pedinte que passa por aqui. A história diz que Gandhi naquele dia dormiu do lado de fora da igreja e cobriu-se com jornal, como o pastor Adeildo contou a sua história aqui ontem. Ele contava dele e eu lembrava da história de Gandhi. A diferença é que Gandhi, expulso de dentro da igreja, voltou revoltado para a Índia. Chegou na Índia e disse: queridos, o Deus dos cristãos não é como os deuses que nós temos. Eles pregam aquilo aqui que não podem viver dentro do seu coração. Gandhi morreu com 3 tiros no peito. Um dia o Senhor vai permitir que todos nós estejamos perto dele, para ouvir o seu julgamento diante do trono do meu Deus, num lugar que não será terra nem céu. E eu quero que você enxergue naquele dia, e talvez se lembre das pregações que estamos falando aqui. Quando Gandhi ser conduzido até diante do trono, com 2 anjos fortes ao seu lado, e ele diante do meu Cristo ter que dobrar o seu joelho e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, porque a Bíblia diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do Senhor. E eu quero que você agora tente imaginar Jesus olhando para ele dizendo: oh Gandhi, você teve chance, teve uma oportunidade, e por que não me aceitaste como Salvador? E eu quero que você imagine ele olhando para os cantos daquela grande multidão de branco. O pastor que estava naquela igreja pregando e não pôde atendê-lo vai estar lá com certeza. A mulher bonita que tirou os seus filhos de perto dele também vai estar lá. O diácono que estava naquela igreja e não deu a ele um lugar para dormir também vai estar lá. Eu quero ver Gandhi procurar no meio da multidão onde estão aquelas pessoas e dizer: eu tentei, mas não me deixaram, não me deram um lugar para dormir, não me deram uma coisa para comer, não me deram algo melhor para fazer. E Jesus dizer assim: infelizmente, eu não te conheço, aparta-te de mim para o fogo eterno. E vermos abrir à direita ou à esquerda um buraco com um cheiro mal de enxofre, e a alma de Gandhi será tirada lá dentro, e ele entrando lá dentro gritando: eu tentei, mas não teve ninguém que me ajudou.
E atrás dele, você vê pelo menos 40 milhões de africanos que aprenderam com o animismo as histórias de Gandhi e passaram a adorar animais, vindo logo atrás deles. Eu estive na África uma vez e assisti através da televisão a adoração ao deus rato. Você talvez nunca tenha visto isso. Imagine um templo gigantesco, caravélico, caindo aos pedaços, e um monte de pessoas do lado de fora com bandejas e pratos, colocando no chão, e de repente alguém começa a cantar um mantra, cantarolar alguma coisa, e o cheiro do leite diante do sol vai exalando, e daqui a pouco ratos e ratazanas do tamanho de gatos vão saindo daqueles lugares e vão subindo em cima daquelas pessoas, e subindo em cima daqueles leites, e começam a beber, e começam a defecar e a urinar. E quando termina todo aquele ritual, os ratos voltam para dentro das suas casas, e de repente as pessoas se levantam com o sacerdote e começam a dançar e a gritar: o nosso Deus nos visitou. Eu quero que você veja mulheres pegando aquele leite misturado com fezes e urina de animais, dando na boca das suas crianças, e o repórter perguntando: por que a senhora faz isso? E ela diz: porque pai Gandhi nos ensinou que o espírito dos deuses habitam nos ratos. A urina e as fezes deles são a essência da vida que os nossos filhos precisam. Eu quero que você imagine no dia do juízo, quando 40 milhões de negros africanos, pequenos, grandes, velhos e novos, acorrentados diante de Jesus, dobrados os joelhos, e Jesus dizendo: aparta-te, aparta-te, aparta-te de mim, um a um, caindo dentro de um buraco sem tamanho, simplesmente porque Gandhi teve a infelicidade de congregar numa igreja de aparência, onde as pessoas mostram uma coisa que não tem e pensam ser aquilo que não são. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, agora conclamar a você, para que não despreze nem o menor e nem o maior, para que você não faça acepção de pessoas porque a sua patroa é rica ou porque o seu funcionário é um pobretão. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, que ao sair destes Gideões, a glória da essência missionária bata no seu peito e você abra as comportas do céu sobre eles. Deus vai fazer um movimento de salvação dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua cidade, e podemos profetizar que o Brasil será do Senhor Jesus. Quem pode dar um grito de glória a Deus, faça e dê. Quando eu vejo meu irmão Paulo pedindo a Eutico: traga a minha capa, ou melhor, pedindo a Timóteo: traga a minha capa, eu fiquei imaginando por que a capa tinha que estar em Troades. A capa de Paulo estava em Troades naqueles dias, porque Paulo havia feito um grande trabalho naquele lugar. Paulo amava